Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso novo Tá na Rede, no novo formato e que tem agradado a vocês, telespectadores. Eu agradeço o carinho que vocês detêm por nós, que fazemos aqui o nosso programa. O programa que tem sempre um entrevistado, como se chama, el paredão, no paredão, detonar ele. O objetivo aqui é descascar o convidado, entendeu? Esse negócio de passar a mão nas costas, coisa e tal, agrado, isso passou, isso não faz parte mais não. É o Roda Viva numa versão esportiva aqui, entendeu, Chiquinho? Se prepare, senhor Francisco. Está aqui o Chiquinho, o grande Chiquinho, um jogador de futebol espetacular. Depois um grande comentarista que larga tudo para ser político. Como pode acontecer isso na cabeça de um ser humano? A gente explica dentro dos instantes aqui no programa. Estamos no programa ao lado do Marcos Leandro. Tudo bem, Marcos? Tranquilo, Léo. Maricão Leandro. Eu chamo ele de Marcão. Depois que ele botou o pitãozinho atrás, é Maricão, que é para ser bem argentino, né? Sempre um prazer. Estamos aqui no nosso Tá na Rede. Júnior Medrado, seja bem-vindo, cara. Boa noite, Léo. Boa noite, nosso telespectador. Boa noite, Chiquinho. Bater um papo muito legal e extrair muito desse Chiquinho, que tem muito conteúdo, Léo. Cara, e tem tanto conteúdo que a gente fez um programa em nível nacional e foi difícil não segurar as lágrimas do Chiquinho, que ele não segurou. Mas foi difícil segurar as lágrimas do apresentador, porque ele revivia, ele revivenciava, né, o momento em que eu tentei ser jogador de futebol também, não consegui. E ainda bem que consegui fazer alguma coisa na vida. Mas a primeira pergunta é em cima disso, Chico. O futebol te salvou? Você acha que se o futebol não existisse na tua vida, talvez a tua vida tivesse tergiversado, bifurcado por um caminho bem complicado? Boa noite, Chico, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, Marquinhos, Júnior, telespectador. Léo, eu acho que a palavra essa não é salvou, o esporte ele me reinventou, né? Ele mostrou uma realidade através do esporte, né? Eu consegui mudar uma realidade de toda a minha família, né? E eu vinha conversando aqui com os meninos em off aqui, falando sobre a forma como eu cheguei, né? Eu cheguei muito tarde no futebol, com 18 anos, com 2 meses eu já estava jogando no profissional, né? E as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu acho que o futebol me deu uma oportunidade única, Léo, é uma oportunidade mesmo. Eu tiro como exemplo, hoje tenho grandes amigos meus que não tiveram a oportunidade que eu tive, profissional. Não só no meio esportivo, mas também em outras áreas, né? Tem amigo meu que está tendo o primeiro emprego oficialmente hoje trabalhando comigo, amigos de infância. Eu me vejo no lugar deles. Eu acho que eu ia ter as mesmas dificuldades, mas ia perseverar e como Deus é muito bondoso com as pessoas que são boas, eu acho que eu ia ter uma vida não como eu tenho hoje. Sou feliz. Na época que eu não jogava, eu era muito feliz também, mas eu ultrapassei as dificuldades, né? Então, só em cima disso, para a gente detalhar bem como era a tua infância e adolescência, já que na infância e na adolescência você não fazia futebol como profissional, né, como jogador para valer. Mas você escapou, independentemente do futebol, de drogas, de más companhias, da marginalidade, porque como você vem de comunidade, devem existir deviam existir garotos daquela oportunidade que não conseguiram sair desse caminho. Você já tinha escapado, não foi o futebol que te tirou disso aí? Não. Graças a Deus, eu tive uma educação rígida e eu sempre falo para os meus filhos, além da educação que a gente tem que dar para os nossos filhos, a gente faz escolhas. Vai chegar uma hora que você escolhe. E eu tenho certeza que em toda a minha vida eu nunca utilizei nenhum tipo de droga, nem ilícita. Hoje eu não bebo. Eu bebi uma vez quando eu tinha 15 anos, fiquei com vergonha da minha mãe. Eu sempre fui muito moldado, entendeu, Léo? Pela educação rígida do meu avô, fui criado com meu avô e com a minha mãe. E pela dificuldade a gente vê que o grande orgulho que você tem que dar para os seus pais é você ser um bom filho. E eu sempre tive esse conceito. Tive muitos amigos que se perderam nesse meio perigoso das drogas.
que se perderam de outras formas, mas eu acho que eu ia ter uma vida tranquila. Não, acho que eu não ia enveredar para esse meio, não. Eu sempre fui muito pacato, muito tranquilo em relação a isso. Ô Chiquinho, a gente falou, Léo puxou o começo da carreira, e você foi descoberto pelo Nereu Pinheiro, né? Isso. Você jogava no Atlético de Rio Doce, né? Isso. E ele chegou nos ouvidos dele que tinha um menino em Rio Doce, bom de bola. Agora é verdade que ele quase não chega para assistir esse jogo, ele não consegue assistir esse jogo. É verdade, ele sempre conta, né? Porque é o que eu falo, como eu digo, como eu sou abençoado. É a mesma coisa eu sempre repito essa história. Você chegar hoje para Eduardo Batista e dizer, ó, tem um menino que joga muita bola em Rio Doce. Treinador profissional, ele não tem tempo. Na época, Nereu tinha assumido o profissional do esporte. O esporte acho que tinha... 93, tá falando? Isso, foi final de 93. O esporte não estava classificado no brasileiro, naquela época era por grupos, né? E numa folga dele no domingo, no quartel de Olinda, estava tendo o Peladão Alto Astral e as pessoas tinham falado para ele que tinha um garoto, um camisa 10, que era muito bom e ele estava ansioso para ver. E olha, graças a Deus que ele é muito ansioso. Né? E ele foi no dia, na época era o quartel, onde é o hipermercado hoje lá. Aí ele pegou e foi barrado lá no quartel. E quando ele estava saindo, o rapaz, você é Nereu Pinheiro mesmo? Ele ligou pro comandante, e o comandante deixou ele entrar. E com 25 minutos ele mandou sair acabou o primeiro tempo, era 25 minutos. Acho que eu tinha feito 2 gols. E joguei muito bem, não sabia que ele estava lá. Quando acabou o primeiro tempo, ele chamou um grande amigo deu nosso. tempo ele ver os gols, né? Ele entrou. Não, ele viu, ele chegou até antes, botaram uma tenda para ele lá, toda especial. E eu não sabia que ele estava lá. E ele chamou o Gordo, né, que era o antigo treinador, saudoso Gordo. Um cara que eu tenho... Se soubesse que ele estava lá, o teu rendimento seria o mesmo? Tu já tinha personalidade para ser observado e... Eu acho que não teria problema, Léo, mas mesmo assim pesa, né? Um garoto de 18 anos, saber que está sendo observado, pesa. Eu acho que eu não saber, eu acho que me deu uma melhor... Como eu digo, as coisas são muito predestinadas comigo, né? E ele viu, com 25 minutos ele saiu, e onde é engraçado ele falando, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Você não é gato, não? Eu digo, não, professor, eu tenho 18 anos, acabei de completar 18 anos. Ele disse, amanhã se apresenta no esporte, leve sua mãe e os documentos que a partir de hoje você é jogador do esporte. E logo depois você acabou estreando no esporte, não demorou muito tempo, né? Rapaz, foi. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que me recepcionou foi Juninho, né? Porque tinha saído no jornal. E, pô, Juninho é da mesma posição e você sabe que tem uma rivalidade muito grande, né? E desde o primeiro dia que eu cheguei, ele estava lá, tinha trocado de roupa e ia treinar, ele veio falar comigo, foi a única pessoa que veio falar comigo. E desde esse dia a gente mantém e perdura essa amizade de carinho, respeito e de amor, né? E, pô, Juninho eu já ia ver os jogos no Aspirantes e Juninho já jogava. Eu digo, pô, Juninho vai falar comigo, né? E 3 dias depois o Sport foi fazer um amistoso em Limoeiro, contra o Centro Limoeirense, que tinha jogado contra o Santa, tinha ganho o jogo e depois jogou contra o Náutico, que tinha conquistado a vitória também. Ia jogando lá, ele estava muito forte, né? Se preparando para o Pernambucano, a gente foi lá jogar e Nereu me colocou no jogo. Ninguém nem me conhecia, ele me levou. As pessoas, quem é esse mascote que está aí no banco? E eu entrei muito bem, dei um passe para um gol, 2 gols, estava 0-0, eu entrei, dei um passe para Marquinhos Brasília e foram 2 passes meus, ele fez o gol e daí então aí as pessoas começaram a conhecer. Às vezes é uma preparação, né? Todo um histórico em cima de um atleta, de um garoto, né? Você vai fazer primeiro passe, depois cruzamento, depois fundamento, depois chutes a gol, finalização. E o menino vai Consegue, e não detona, né? Você teve essa oportunidade também, né? Você vivenciou isso de perto, sabe como no meu caso, Chiquinho, foi mais ou menos parecido com o teu, porque foi meio que intempestivo. Né? Eu tentei várias vezes, não consegui, cheguei numa pelada, o preparador físico me viu, me colocou lá dentro, e de repente eu estava jogando no Júnior do Esporte, mas não tive essa preparação. Essa falta, né, de expectativa, talvez dê ao garoto algo que tire um pouco essa história de tá frio, como é que chamam? Tá verde, tá amador, né? Não tá experiente ainda, vai queimar o garoto. Isso aí é uma expressão muito utilizada hoje, né? Que eu particularmente não concordo. Pois é, essa história de dizer que, eu costumo dizer o seguinte, não tem quando, tem como colocar o garoto. Tem como. Não tem 16, não tem 21, não tem 28, como foi Cook. Tem como você vai colocar. Se você coloca o garoto dando a ele o respaldo de dizer assim, eu já te vi jogar, eu sei que você é bom e você vai jogar bem,
como fez o Charles Muniz com o Sérgio Alves, por exemplo, o garoto vai e detona. Mas se você começa a botar, não bota agora não, que vai estragar ele, vai queimar ele. Isso começa a pesar, eu acho até no lado psicológico passa a ser muito forte essa pressão dele. Né? Eu acho que depende muito do treinador, Léo. Ele me mostrou a confiança, ele me deu confiança, só que eu estava muito penetrado naquele momento. Eu sabia que era a minha oportunidade. Eu estava muito concentrado e eu percebi que ele ia me colocar. Eu senti que ele olhava para o banco assim, como acho que a gente brinca hoje, o professor hoje trabalha comigo, né? E a gente brinca, professor, o senhor olhava para mim, ficava na dúvida. Ele disse, rapaz, eu olhava para ele e disse, esse menino, se eu botar esse menino, vão quebrar ele no meio aqui. E ele olhava toda hora, ele olhando para o banco, eu aqui olhando para ele. Vou dizer que você era franzino, né? Muito magro. Tanto é que quando eu estava no banco, as pessoas pensavam que era mais, quem é esse mascote aí? Não sabiam quem eu era, né? Porque é o menino que Nereu trouxe. Os caras disseram, rapaz, é maluco, vai botar um menino desse num jogo desse, rapaz. Só que Nereu ninguém contestava, né? Quem estava no banco com você? Você lembra alguns marmanjos lá, alguns jogadores? Pô, no vestiário eu entrei, tava Zinho do meu lado, Ataíde, os caras, eu tava vendo os caras domingo na televisão, entendeu? Aí pediu tinha autógrafo, Sandro, Pediu quase. autógrafo não, né? Quase, não pedi porque eu era muito tímido. Sandro, Juninho, Adriano, Dário, e os meninos, Gilton estava também, e os meninos me abraçaram de uma forma assim que me deu ainda mais confiança. Jefferson, Givaldo. Aí variava, mas vamos botar Adriano e Sandro? Isso. Ou Lima e Sandro? Tinha ou Gilton também, né? Gilton também, Dedé, Dário, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Marcelo, ou Fábio e Zinho. Já tem Bossato também, bichinho né? de Goiás. O Bossato que brigava pela com posição o do Dário, ali né? na cabeça de área, né? E esse time fica eternizado, né? Esse time é um time que ganhou o Campeonato Pernambucano em 1994. Eu digo que foi a única final do Campeonato Estadual que eu perdi, porque vocês finalizam o campeonato quando a Copa do Mundo está prestes a começar nos Estados Unidos. Né? E aí a gente eu não vi esse jogo final, mas vocês ganham 2-0. Primeiro jogo foi 1-0 nos aflitos e o segundo jogo 2-0. E esse título foi a afirmação daquele plantel definitivamente, Chiquinho? Foi, Léo, porque o Sport em 93 ele fez um time muito forte com o Erasmo, Bizu, eu lembro bem, né? Perderam para o Santa Cruz na semifinal. Eles investiram muito, Rinaldo. E em 94... Rinaldo Ratoeira. Acho que Erasmo também. Erasmo, que o Rinaldo. Acho que Betão estava também. Hélio ainda estava? Hélio ainda estava. 93? Eu não lembro. Aí em 94 os caras não tinham dinheiro, fez uma péssima campanha no Brasileiro e de repente chamaram o Nereu e digo, vamos botar essa molecada. Mantiveram Zinho e Jefferson, trouxe Bossato e fez essa junção, né, de garotada, eu, Juninho, Adriano, Sandro, Dário, Givaldo, e a coisa começou a dar certo. Começou com o Nereu, depois o Nereu saiu, quase no final da competição, e veio o Givanildo, né? E a gente conquistou um título, o time ganhou corpo, ganhou um padrão de jogo que a gente já conhecia, garotos. Ganhou também a Copa do Nordeste? Ganhamos no final do ano a Copa do Nordeste, fizemos um excelente brasileiro, não classificamos, que antigamente classificava os 8 primeiros, por um ponto, a gente empatou com o Palmeiras lá e tomou o gol, aliás, perdeu do Palmeiras, o Palmeiras aquele timaço, no finalzinho, aos 44, gol contra lá. A gente tinha essa condição de ter classificado, mas eu acho que o que marca não é só a geração, é a geração ter sido vitoriosa. Eu acho que foi uma geração que a grande maioria aqui do Nordeste, e a grande maioria criada aqui na base do esporte, mas que além de ter deixado um legado de títulos, deixou um legado também financeiro muito grande, porque quase todos foram vendidos, né? Na sequência, o esporte na década de 90 ganhou, acho que 8 títulos de 10, né? 8 e 11, né? Porque você conta 90 com 2000, o esporte ganhou 8 títulos e passa toda essa década na primeira divisão. Há esse hiato aí de 93 e ele fica toda a década na primeira divisão. Não, 93 ele estava na primeira também. Toda a década. A década toda. Aí, além de você ter passado por essa geração, você foi vitorioso. Eu tenho 5 títulos no esporte, né? Passei pouco tempo, mas tenho 5 títulos, né? Eu acho que isso marca também. Ô Chiquinho, hoje a gente vai falar muito mais sobre o seu trabalho hoje, mas eu queria fazer uma comparação da época que você começou com o dia de hoje, né? Hoje é mais fácil para um menino ser chamado como você foi, é muito mais difícil isso acontecer.
Como é que você vê essa dificuldade de um menino começar a jogar futebol hoje? Porque hoje tem muito empresário, tem uma estrutura muito grande, enfim. Como é que você compararia? Eu acho mais difícil, Hoje né? em dia. Hoje tem todo um aparato, o garoto para ele chegar no clube, ele tem que ter o parecer cardiológico. Antigamente não existia isso, né? E nem todo garoto tem condições de conseguir isso. Eu acho que os clubes pernambucanos, eles tinham que dar um salto de qualidade em relação a isso. Existem grandes exemplos e clubes de fora vêm investir aqui. E eu falo até em relação ao esporte que tem um poder aquisitivo maior. Eu acho que os clubes não podem esperar a garotada ir. Acho que tem que ir onde a garotada nasce, onde eu nasci, onde tem vários outros garotos que às vezes não têm a oportunidade que eu tive, a sorte que eu tive de ter conquistado. Eu acho que tem que mudar um pouco, quebrar esse paradigma, entendeu? Mas, Chico, eu conversei com o Júnior Câmara sobre essa questão do porquê dessa molecada do esporte, molecada no bom sentido, de ela estar com problemas, né? Chega um Juninho, está com problema, o Juninho que foi para o Ceará, que ia para o Corinthians. Isso. Aí chega o Pablo Pardal também, tido como jogador que foi disciplinado 2 vezes, ficou de fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ele disse exatamente isso, porque esses garotos, eles advêm da comunidade, a educação que eles têm lá não é uma educação que permita a eles não subir a cabeça quando um garoto que é filho de um trabalhador que ganha R$1.200, R$1.500, de repente esse garoto passa a ganhar 10 mil. Então ele passa a ser o provedor da casa. É exatamente o inverso, quer dizer, quando você vai nessa comunidade e pega um garoto, o problema é que você pega um garoto que tem muito talento, mas não tem cabeça, você foi exceção. Por isso que eu comecei o programa perguntando como seria a sua vida se não fosse o futebol. Não, eu acho que só o psicólogo não vai ajudar nesse contexto. Eu vejo que isso é muito mais abrangente. Eu acho que hoje também a gente tem que ver o lado do clube. O clube fica muito refém. Você pega um moleque desse, você tem que fazer contrato de 5 anos para não perder. E tem que colocar o salário dele lá em cima, porque é de acordo com o que ele ganha, esse percentual que ele vai ser vendido. E a garotada às vezes se deslumbra. Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. Existem jogadores até, eu vou citar até um exemplo de um que tem mais ou menos esse mesmo perfil, Auremir. Auremir é um menino totalmente voltado para a parte profissional, entendeu? Aí vocês têm alguns outros exemplos. Auremir está na Turquia. Na Turquia, isso. O Adson estava lá com ele É um menino extraordinário. Eu torço demais por ele, porque é um bom filho, uma simplicidade enorme, focado naquele seu maior objetivo. E hoje os clubes ficam refém. Você pega um garoto hoje, tem que colocar o contrato, tem muitos exemplos, principalmente no esporte. A garotada muito promissora, mas que se perde no meio do caminho, porque chega hoje, tem garoto ganhando 10, 15, 20, 30 mil e se acomoda nessa situação. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai abordar ainda um pouco o Chiquinho jogador, ex-jogador, comentarista e Vossa Excelência Francisco. Em instantes aqui no nosso Tá na Rede, voltaremos. Estamos de volta com o nosso Tá na Rede, novo formato, sempre com entrevistado aqui, nos dando o prazer da presença. Hoje é o caso do Chiquinho, dispensa a apresentação. Uma vez eu vi um cara dizer um negócio interessante. Tem algumas pessoas que você dispensa o lettering, dispensa a letrinha embaixo. Então, o Cid Moreira, o William Bonner, Chiquinho, não precisa botar esse negócio aqui embaixo, o pessoal Léo sabe. Medrado. Quem é esse cara? Esse aí ninguém conhece não. Então o Chiquinho está com a gente aqui ao lado do Marcos Leandro e do Júnior Medrado. A gente tem o prazer de entrevistar esse cara que é, acima de tudo, boa gente boa, gente do bem, como eu falo. E o Chiquinho está aqui. Vamos mostrar a imagem do Chiquinho. A gente tem fotos do Chiquinho jogando futebol, do acervo do nosso Marcos Leandro, que era um fã, né, do futebol pernambucano, né? Sim. E aí nós temos, esses aí são gols do jogo do esporte com São Paulo, uma das maiores apresentações. Leonardo, Juninho matou no peito e Léo bateu de primeiro. Vai narrando aí. Jogo histórico, né? 5-2 no São Paulo, campeão mundial. Esse é o gol de Palhinha, né? Eu que errei na marcação aí, tomei uma dura depois. Mas foi uma honra para você. Errar na marcação do Palhinha foi uma honra para você. Aí Leonardo. Aí o gol de Fábio. Leonardo Acho que é o jogando, terceiro. Fábio bateu. Foi o Zete que soltou, né? Frangueiro, Zete. Foi um dos maiores jogos da sua vida, Chiquinho, esse? Esse foi, cara. Esse foi por tudo, né? Pela atmosfera. Quando a gente entrou para aquecer, eu não acreditava que a ilha... Muita gente. Eu acho que é o jogo que eu mais... E o São Paulo com todo o glamour e Fábio toda... de Dona Alemão, né? a condição de referência nas Américas, né?
Você achava que dava para ganhar ou vamos ver o que é que vai dar? A gente vinha de um bom resultado contra o Botafogo. No 3 a 0, sábado a né? gente tinha ganhado de 5-2 lá, né? E a gente estava muito confiante, tanto é que a torcida compareceu em peso, né? Mas foi um placar elástico que a gente, eu acho que não esperava que ia ser dessa forma, Vocês né? pegam 3 a 0 também no Corinthians, né? Lá em São Paulo. Fizemos jogos Lá em históricos, São Paulo. né? Tivemos também Tomou uma goleada, velho. umas goleadas. Tomou do Criciúma de 5 a 0 do Criciúma, tá naquele dia. Mas era um time, para quem fala que o Júnior é retranqueiro, era Dário, Chiquinho e Juninho, quer dizer, um volante, era um 2 volante, meias, né? 2 preguiçosos que não marcavam ninguém, depois Eu o Juninho sempre- passou a marcar, Leonardo Marcelo. Mas quem marcava era eu, Léo. Você acredita? Juninho era mais adiantado. Eu era o segundo preguiçoso. volante. A gente dividia. Eu jogava mais do lado direito e quando... Era meio direita e meio esquerda. Mas você dividiu também a carreira, você disse assim, Juninho, eu marco os primeiros anos da carreira, depois Aí você ele... marca. E ele cobrava muito de mim depois, principalmente quando jogou no Vasco. Olha, aproveitando essa questão dos treinadores, você começou com o Nereu no esporte, depois veio o Givanildo e depois o Hélio dos Anjos, 96, né? Isso. O que cada um contribuiu para a tua carreira? O Nereu é a gratidão, né, pela oportunidade, né? O professor, a gente não teve muito tempo de convívio, mas depois veio o Givanildo e quando o Givanildo chegou, eu me assustei, né? Porque eu digo, pô, agora eu vou descer pro Júnior, né? Meu pai tá saindo e tá chegando... O padrasto. Mas foi o contrário, ele foi, ele já me pegou e ele me efetivou como titular mesmo. Foi o professor Givanildo e ele, poucos conhecem, Léo acho que teve essa oportunidade, acho que Júnior também, não sei se você teve, Marcos. Mas o professor Givanildo é uma pessoa muito, muito caridosa, muito preocupada com o ser humano, ele se preocupava com o que eu comia, ele se preocupava onde eu morava. Foi ele que exigiu o esporte ter o esporte alugou uma casa para mim em Rio Doce, né, porque eu morava na favela lá em Rio Doce, ele fez questão, ele se preocupava muito comigo. E eu tive um ensinamento de caráter, né? Que o professor Givanildo é aquela coisa de o certo é certo e o errado é errado. E depois, nesse processo, veio o Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, começando, entusiasta do futebol, né? Como ele é, de uma maneira mais explosiva, mas que a primeira coisa que ele falava para mim, quando ele chegou, ele dizia, olha, Quando ele chegou, eu já estava jogando de meia mais avançado, Juninho já tinha saído, Leonardo tinha saído. Eu fiquei como uma referência e adiantei um pouquinho, jogando como meia na minha verdadeira posição. E ele começou a cobrar mais gols, eu participar mais dos lances de gols, entrar na área. Ele me credenciou uma vez quando eu pintei o cabelo, Léo, eu fiz uma papagaiada, né, como a gente fala aqui. Um louro lindo. Ele me deu uma dura, cara, ele me pegou ali. E no dia eu fiquei, sabe, eu digo, pô, não posso fazer o que eu quero com... Mas depois, com uns anos, eu entendi o que ele passou para mim. Você é a referência. Ele chegou para mim, você vai para a seleção brasileira, rapaz. Você não pode aparecer pelo seu cabelo, é pelo seu talento. Ele previu uma situação que aconteceu, né? Naquele menos brasileiro eu cheguei à seleção. Foi 1996? 96. Tá. É o primeiro ano do Penta do esporte, do primeiro Penta do esporte. 96, 97, 98, 99, 2000. Isso. Né? É o primeiro ano do Penta. E você chega à seleção brasileira. E eu quero que você fale dessa sua chegada à seleção, mas antes a gente vai falar do posto federal da Muribeca, porque eu não sei se eu falo da gasolina ou se eu falo do restaurante. Não sei se você vai abastecer para almoçar ou você vai almoçar para abastecer. Você escolhe. Mas qualquer das duas iniciativas será muito bem tomada essa decisão. Porque olha só esse buffet. Isso aí é para o Chiquinho que é light, tá? Veja aí. Aí vai para, esses são os pratos do Marcos Leandro e do Júnior. E do Matheus. Uma coisa, e o Matheus também, que é o nosso produtor também. Olha só. Que maravilha, Chiquinho. Você quer mudar da salada? Tem uma chance, Chiquinho. 1, 2, 3, valendo? Meu ponto de encontro. Vai na interseção. Vai na interseção dos dois. Da saladinha com peixinho, com uma dobradinhazinha. Mamãe aqui é interessante. Mamãe bota sempre no diminutivo, né? Não, vou comer uma dobradinhazinha, uma feijoadazinha, porque o impacto é menor, entendeu? Como se engordasse menos. Né? Engorda mesmo. Você fala, olha o carinho, a feijoadazinha. Fica parecendo que é aquela coisa pequenininha, né? Sensacional. Seu Chico é o restaurante do Posto Federal da Muribeca, você que transita nessa redondeza, nessa área aí, vale a pena você comparecer e você conferir, tá legal? Chiquinho, quem te convoca para a seleção? Zagallo. E quem te tira da seleção? O acaso, né? Bernardo. O acaso. Bernardo. Um acaso. Conta essa história. Não, aquele brasileiro a gente começou muito bem, né? Eu comecei a me destacar, mas confesso, Léo, que eu não esperava, assim. Foi uma surpresa muito agradável, assim. As pessoas comentavam assim, mas eu achava que era uma realidade muito distante.
pela concorrência, né? Eu olhava de um lado, tinha Juninho no Vasco, tinha Marcelinho Carioca, tinha Rivaldo, tinha Djalminha, Sávio. E a concorrência na minha posição era muito grande, assim. Eu nunca... Denilson surgindo muito bem no São Paulo, Rodrigo Fabre também, lá na Portuguesa, né? Olha, só um detalhe. Olha a quantidade de 10. Alex surgindo Olha a quantidade no de Curitiba camisas também, 10 né? que você fala dessa geração. Ricardinho. Vamos procurar um 10 hoje. Um só. Eu queria um só desses aí que você falou, jogando nos times brasileiros Amoroso hoje. surgindo também muito Impressionante bem. como essa função, eu queria só um parênteses para você voltar à seleção, para você falar sobre isso. É impressionante como sumiu o 10 no futebol brasileiro, Chiquinho. Eu acho que o treinador atual ele tem uma importância em relação a isso, entendeu? Eu não sei nem se eu jogaria hoje no futebol atual. Porque Pela mirada. Os caras botam do lado, tem essa situação. A gente vê aí, é difícil você ver um meia quando joga por dentro. O melhor exemplo disso é nesse último jogo do Sport, o Jadson que fez. Ali é a função do meia, tá ali próximo à área, entendeu? E ele reclamava muito disso. E a gente perdeu um pouco hoje por toda essa conjuntura tática que existe no futebol, e eu acho que os treinadores também têm uma parcela de contribuição em relação a isso. Eles são os culpados, sem dúvida. Mas voltando à seleção. Aí, de repente, assim, a gente já em outubro surge a notícia, eu não esperava, Hélio dos Anjos disse que o Zagallo tinha ligado para ele guardou isso com ele, mas ele já tinha me programado para isso, mas eu não estava tão preparado psicologicamente. Para mim, quando chegou, foi um misto de sensações, né? Pô, tô 2 anos no clube, 2 anos e pouco, já estou na seleção brasileira, convocado por Zagallo. Aquilo ali foi Aí eu vi que a minha realidade ali foi uma alegria enorme, né? E privilégio. Eu fico sentido por não ter conseguido, né? Jogar, porque eu estava muito confiante. Mesma coisa daquele episódio que eu te falei lá, que Nereu olhava para mim e eu digo, eu vou entrar. Aí eu tinha uma característica assim que eu até recomendo para a garotada, eu sou, né, fissurado em futebol. Eu conhecia todos os jogadores passava o campeonato italiano, que eu sou Milan doente, né? Eu conhecia todos, e no futebol brasileiro todos os jogos eu conhecia, e eu via a característica do jogador. Sempre quando eu ia jogar contra, eu observava a característica do jogador, se ele é lento, se ele é rápido. Eu fazia essa leitura, e isso me ajudou muito nesse meu início de carreira, porque eu conhecia. Eu ia jogar contra o Flamengo, tinha Fabinho volante, eu sabia que ele era lento. Eu ia jogar contra o Palmeiras, eu sabia que Amaral tinha uma pegada, o meu giro já era diferente. Amaral fecho de mola, depois do drible que ele toma do Romário. Isso. Já vai? Você se arrepende de não ter jogado aquele jogo contra o Corinthians? Me arrependo de ter Você jogado. se machucou no jogo anterior, não foi? Eu me machuquei no jogo com Vitória, eu tive uma torção muito... Aí passei a semana toda treinando. E tem uma mágoa também com o Bernardo volante, né? Eu fiquei muito magoado com ele porque ele fez Ele viu você, você estava aquecendo no campo de treinamento que é anexo, o pessoal do Corinthians chega, o pessoal percebe que você está mancando e o Bernardo vai de propósito no seu tornozelo para tirar você do jogo, mesmo sabendo que você estava pré-convocado para a seleção brasileira. Ele fez de maldade, porque assim, antigamente, né, na nossa época, o Sport tinha 2 jogos televisionados, era o Corinthians e Flamengo ou um desses, e esse jogo era um jogo televisionado, eu tinha acabado de ser convocado e havia uma expectativa do grande público me conhecer. E eu também tinha essa expectativa de querer jogar um jogo televisionado. Só que eu não tinha condições de jogar aquele jogo. A gente fez botinha e o pessoal me pressionou muito, porque assim, eu era importante naquele momento, a gente precisava dos pontos para a classificação jogando na ilha. E aí ele falou comigo, se você jogar 20 minutos para mim vai adiantar, porque é importante você estar pronto, não tem ninguém para substituir. E eu fui naquele impulso e o Bernardo, logo quando eu entrei no jogo, ele ficou, seu tornozelo, eu vou pegar. E eu, garotão, moleque, né, Bernardo, um jogador mais experiente, e ele pisando no meu pé, pisando toda hora, os meninos em cima. Só que teve uma hora que eu fui correr numa jogada, ele veio bem em cima do meu tornozelo e nisso eu tive que sair do jogo. No outro dia eu fui da seleção com meu tornozelo muito inchado. Tem um episódio que eu saio andando no corredor e o representante da CBF está lá me esperando, né? O jogo foi lá em Curitiba. Eu não aguentava andar. Eu pisava e os olhos cheios de lágrimas. Ele chegou e, o que houve ontem? Eu digo, foi nada, cara. Tô novo de loja. Tô muito bem, mas eu não aguentava pisar. Quando eu cheguei lá no
no hotel, fui recepcionado por Zagallo, tá? Ele, o que houve ontem? Ele chamou o Lídio, quando eu tirei o sapato, ele olhou e disse, você está cortado. Mas me deu um desespero, porque eu sabia que ali era a minha grande oportunidade, sabe? E eu fiquei desesperado, comecei a chorar, eu digo, não posso. Ele, calma, garoto, não, tenha calma, olha, calma, vamos fazer Era assim. o meio do ciclo da Copa do Mundo, né? 94, 96, era o meio do ciclo da 98. E os jogadores que participaram comigo, o Denilson foi para a Copa, alguns jogadores, porque ele usava naquela época o número 1, o meia, que era o meia técnico de ligação, e tinha o Juninho, e só tinha o Juninho Paulista, e ele estava atrás desse segundo homem. E era Denilson ia jogar o primeiro tempo e ia jogar o segundo tempo. Já estava na programação no cronograma do Zagallo e de toda a comissão, né? E eu fiquei desesperado, né? Deu um desespero em mim, que eu sabia que era a minha oportunidade, e ele me deixou, e olha, você vai ficar aqui, permanece aqui, para você entender esse ambiente, é importante para você, você vai para o banco, eu fui para o banco, mas acabei não jogando e esperei até outras convocações que não surgiram. E por que essas outras convocações não surgiram, Chiquinho? O que você imagina que possa ter acontecido? Eu esperava, né? Tanto quando eu fui com Vitória também, a gente começou muito bem, o semestre, Bebeto estava lá e Bebeto voltou para o Brasil para ser convocado e disse, Chico, o Zagallo te adora, ele vai te convocar, ele quer te ver, e eu estava me preparando para isso e acabou não aparecendo a oportunidade, né? Fica aquela frustraçãozinha de eu queria ter estado lá, ter mostrado, porque eu estava muito confiante. Você nunca teve curiosidade de perguntar para ele ou de alguma forma? Não, alguém... aí você mantém a hierarquia e o respeito. É a concorrência que era muito grande. Concorrência mesmo. As pessoas, os jogadores que tiveram a oportunidade, eu acho que ele... E naquela época ele estava armando a equipe para a Copa América, né? Eu acho que ele já tinha um grupo fechado. Vamos falar da Pitu. Você compra os produtos Pitu também pela internet. É só você acessar loja Pitu, lojaonline.pitu.com.br, e você recebe os produtos na sua residência. lojaonline.pitu.com.br. Legal? Você tem o kit caipirinha, a Pitu Gold e a Vitoriosa, cachaça extra prêmio da Pitu à sua disposição. Tá legal? Deixa eu fazer uma surpresa aqui. Assim, você tem um livro que vai ser lançado, né, Chiquinho? Isso. Foi lançado ontem, né, Léo? Mas não tem nas lojas, né? Você não teve como trazer? Não teve, né? Porque pelo lançamento eles estão se programando ainda para fazer. Eu sabia que ele ia investir. Ele foi lá e investiu. Ele está dormindo, deixa ele acordar aqui. Acordou? Pronto, mostra aqui, parceiro. Aqui, ó. Isso, garotão. Mostra aqui o livro do Chico, aqui, ó. E o Marcos Leandro é quem conta essa história, Marcos. Como é que esse livro veio parar na minha mão? Nem Chiquinho sabia, nem Chiquinho tinha ainda o exemplar do livro. Conta aí, Marquinhos. Esse projeto é um projeto idealizado por Marcelo Cavalcante, né? Editado pela CEP, e eu participei do projeto. Eu escrevi, são 8 biografias de esportistas pernambucanos, e eu escrevi o Dornelas, e Chiquinho é um dos entrevistados. E a história dele está nesse livro aí, a coleção É Campeão, foi lançado ontem, né, na Fênia Livro, no Centro de Convenções, então custa R$15. Foi lançado ontem, verdade, sábado. No sábado, né? Isso, ontem. E então o Chiquinho está aí, a história dele, bem bacana, um pouquinho, né, com mais detalhes que a gente está conversando aqui, se encontra aí no livro. Um homem se realiza quando tem um filho, quando planta uma árvore, e quando escreve um livro, ou quando escreve um livro sobre ele. Você está realizado, Chiquinho? Fiquei muito emocionado. Marcelo, quando veio conversar comigo, eu por dentro estava como se tivesse sido convocado. Foi uma sensação parecida com essa. Porque você perpetua uma história, né, Léo? Passar para os seus filhos, né, mostrar a minha realidade, passar para garotos que sonham também, você entender a história. O livro ele passeia não só no meu momento esportivo, mas desde minha vida lá, quando eu morava lá no Mangue, Rio Doce, até hoje. É uma história de vida que eu tenho o maior orgulho da minha história, não tenho frustração nenhuma com o futebol, pelo contrário, só tenho agradecimentos. Poderia ter ido muito longe, como as pessoas falam, mas eu acho que você retratar a sua história num livro e como eu falei, o esporte é um clube centenário. Quantos craques passaram por lá? E eu ter sido escolhido é um motivo de orgulho e privilégio enorme. Medrado Play está funcionando, não está, seu Júnior? Não tá, sim. Tá, Matheus? Tá bombando. Um canal a gente acessa aí. O que é esse Medrado Play aí que eu já ouvi falar dele? Um canal de comunicação, Léo, que nós criamos com todas as informações, um conteúdo específico, exclusivo, né, com vídeos, com entrevistas, com opiniões, informação
e o nosso telespectador, nosso internauta, na verdade, pode acessar tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, Medrado Play. No YouTube, né? No YouTube também tem lá o Medrado Play, que é o nosso canal de comunicação. E aí ele vai ter várias novidades, vai ter filmagens, entrevistas exclusivas. Vamos gravar também um trechinho com o Chiquinho pra gente colocar lá. E o programa, quem perdeu, pode assistir lá. O programa da semana passada, que a gente fez com o Roberto Fernandes, está disponível lá no Medrado Play, para quem quiser acessar no nosso YouTube. Se você quiser acessar uma bela mesa de frios, com um belo buffet, a dica é o Posto Federal da Muribeca. Se você quiser acessar gasolina de alta qualidade, com os frentistas preocupados com o seu carro, se está tudo certinho, se o óleo está no nível, se você está com os vidros bem limpinhos, você vai também no Posto Federal da Muribeca. É o lugar onde você é muito, mas muito bem atendido pelo pessoal lá, pelo Guilherme, pela a galera do Guilherme, do Hugo, do Coronel Divaldo Luz, né? Compareça ao Seu Chico e abasteça, ou então abasteça e compareça ao Seu Chico. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O Matheus está pesquisando até hoje, prometeu a resposta para a semana que vem. Tá legal? Compareça ao Posto Federal da Muribeca, não perca. E também vamos falar outra vez da loja online Pitu, seu boteco na internet. Solta para nós. lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas beba sempre com moderação. Não sabia, Chiquinho, e folheando o livro rapidinho ontem, teve um contato do Valência na época do Vitória. Você não foi, você preferiu não ir, você se arrepende? Isso bate muito nesse desejo de querer estar na seleção. Quando eu fui vendido pro Vitória, na verdade quem comprou na época foi o Valência. Era Paulo Carneiro, né? Era Paulo Carneiro, que ele tinha uma parceria com o Valência. E foi o Valência que fez o investimento junto ao Vitória. Eles tinham essa parceria, né? E como eu era muito jovem, eu fui emprestado para o Vitória, fiquei lá. E teve um diretor do Vitória, que eu esqueço até o nome dele, é um ex-jogador do Valência, ele foi lá ver um Bavi. Nesse dia foi aquele dia mágico, né? Que fiz gol, joguei muito. O cara ficou, no outro dia, 6h30 da manhã, ele estava na minha casa. Aí a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá com a gente, a mulher chegou batendo, que eu acordava até um pouco tarde depois dos jogos, ela, seu Chiquinho, tem um homem falando estranho aí, querendo falar com o senhor. Aí ele veio e disse, você vai embora comigo, a gente já liguei pro presidente, a gente está entrando em acordo com o Paulo Carneiro. Aí Paulo enlouqueceu, né? Na época a gente sentou e, como eu tinha esse desejo porque assim, quando o jogador ele ia para fora do Brasil, ele perdia o espaço na seleção. Tanto é que Bebeto voltou por isso. Ele estava no Sevilha, ele voltou, porque Zagallo falou para ele, se você não voltar, não tem como te convocar não. Tem que te ver, o povo tem que te ver e perceber que você está bem. Aí, nesse desejo, né, porque eu sentia que eu poderia ser convocado, voltar a ser convocado, né? Aí a gente acabou fazendo um acordo, o Paulo mexeu lá com os meus salários, aumentou meu salário e tal, e eu realmente quis permanecer. Mas se você se arrepende, cara, não, por isso não. Eu poderia ter tido essa oportunidade. Na época quem estava lá era o Romário, né? Ele veio igual, o Romário tá lá. Porque hoje é o contrário, né? Você só aparece e joga lá fora. O Leandro, que era do esporte, o centroavante, Leandro Machado. Isso, que foi do Inter. Foi do Inter. Também estava lá. Isso, estava lá também. E na verdade quando eu acabei fazendo essa recusa, eles foram atrás do Marcelinho Carioca e levaram o Marcelinho. E também tem o seguinte, se você vai para o Valência, você ia estar hoje dizendo assim, se eu tivesse ficado no Vitória, acho que eu teria chegado. Aí a gente fica nesse impasse, né? Se eu não tivesse jogado aquele jogo com o Corinthians, né? Mas isso aí eu não tenho... Chiquinho comentarista, Chiquinho político, em instantes, no nosso Tá na Rede especialíssimo, voltaremos. De volta com o nosso Tá na Rede, o bloco final do programa, a gente vai direto nos dois pontos que são fundamentais, Chiquinho. Primeiro, o seu lado como comentarista, né? Te chamaram de louco. E disseram, pô, Chiquinho, você consegue, né, entrar na Rede Globo, né? O objetivo maior de todo jornalista e radialista que quer, digamos assim, consagrar o nome, é fazer parte do cast da Rede Globo. E você consegue, chega lá. E quando você chega lá, vem uma proposta política e você sai. Mas antes... A sua ida para lá, como é que foi isso? Quem foi que viu em você o comentarista? Paulo Moraes, você tem?
Também. Você tem participação Eu nisso não. também, porque você sempre me convidou nos programas que você faz. E isso me criou Depois da Copa de 2010, eu percebi que esse segmento, né, a gente pode falar assim, estava crescendo muito com os ex-jogadores. E eu comecei a me preparar, assim, fazer programas. A gente tinha um programa com o Ricardo, Sandro, eu, Nildo, a gente sentou. E os convites que eu recebia, seu, o Aderval, o pessoal sempre tinha programa, eu comecei a ter essa curiosidade e comecei a gostar e perceber que era um campo que eu poderia explorar. E, de repente, eu recebo uma ligação de George, quando o Lúcio saiu, né? O Lúcio foi ser diretor do Náutico. Jorge Guilherme, né? Jorge Guilherme. E eles não tinham ninguém para colocar. E eles já vinham vendo os programas, aí, Chiquinho tá participando, cara. É um cara que tem um nome bacana aqui e tal. E, pessoal, vamos fazer um teste com ele. Tu vem aqui e fica como convidado. Aí eu fui e o pessoal acabou gostando e de repente eu estava na Globo, né? É o que eu falo, eu sou muito abençoado, né? As coisas acontecem comigo de uma forma assim muito prematura. E coincidiu também de eu estar cursando jornalismo, eu tinha começado a cursar jornalismo também. Não foi uma exigência da Globo, eu já estava com esse intuito. E comecei para mim foi um aprendizado enorme, Léo. Eu cheguei lá muito verde ainda, né? Para mim foi uma maturação sequencial. Mas você concorda que é mais fácil para quem jogou futebol comentar do que quem não jogou? Depende, Léo. Eu não tenho esse pensamento, não. Eu acho que tem que ter o contraponto. Eu acho que não é a regra. Mas eu acho que é importante ter os dois. Eu acho que tem que ter os dois, sempre nesse peso, né? Porque o ex-jogador, ele tem uma visão um pouco diferente, assim, do que se diz respeito àquele momento. Um passe, uma batida de bola. Não que o cara que não jogou, ele não tenha essa percepção, mas é diferente. Como é que pede um gol desse? Quem jogou sabe, assim. Movimentando o corpo, tem alguns... Eu acho que te ajudou o fato de você gostar de assistir a jogos, né? Também me ajudou muito. Porque tem jogador que a gente conhece que não gosta de ver jogo, não escuta a rádio. Sempre fui, né? De 82 para cá, hoje menos, né, pela correria do trabalho, mas de 82 para cá, aquela sessão de 82 é uma das coisas mais lindas que eu vi no futebol, que aqueles caras fizeram. Para mim é marcante, desde aquela Copa para cá, vendo os jogos direto. E eu fui, o pessoal Rembrandt sempre muito... Me ajudou muito, né, trabalhar com aquele monstro, que Rembrandt é um monstro da comunicação, cara. O cara é muito preparado e o pessoal da Globo também, aí comecei a me preparar também, né, participando da Fono com o André, que foi muito carinhosa e tive essa passagem marcante, né, que para mim foi de um valor enorme. Aí o grande público pernambucano começou a me conhecer, não só o torcedor do esporte da década de 90, de 80, mas o grande público também começou a me conhecer. Ô Chiquinho, eu queria falar um pouquinho da tua história com a cidade de Olinda, né? Porque às vezes você vê um jogador de futebol, normalmente aqui em Recife, até não os que são de fora, os que são da região, quando se estabelecem como titular ou quando ganham uma certa quantia, se mudam para Boa Viagem, né, e pegam um apartamento lá em Boa Viagem e vão morar em Boa Viagem. E você nunca saiu de Olinda, e mais, Olinda nunca saiu de você. Também. Como é que você descreve essa tua relação com Olinda? Desde o começo, né? Quando eu cheguei no esporte, aí o pessoal queria alugar o apartamento, eu disse, não, eu quero morar aqui em Rio Doce, porque assim, eu tenho uma identificação muito grande com aquele bairro, né? É o bairro que eu fui criado e tenho meus amigos, tenho uma vivência, eu me sinto bem quando estou lá. E eu nunca quis sair de lá, eu queria morar em Rio Doce. Não, aí alugaram uma casa para mim, não, vem morar em Boa Viagem, todo mundo morava em Boa Viagem, mas eu não quis. Aí depois eu me estruturei financeiramente, tive imóveis lá, mas nunca fui morar. Nem pensou? Nunca quis, sempre gostei de morar em Olinda. Morei Depois eu vim para Bairro Novo e hoje moro em Casa Caiada, mas eu nunca quis. Apartamento ou casa? Apartamento. Sempre apartamento. Eu não consegui morar em Olinda e morar numa casa, Chico, tem que morar numa casa. Tá certo que você tem casas. Você tem casas em apartamento. Você está no apartamento de Givanildo, é uma casa dentro do apartamento, tá? Mas... Não. Hoje eu até me arrependo em relação a isso lá, porque tem muitas casas bacanas lá e eu não tive esse feeling, né? De ter tido uma casa, mas assim, minha moradia foi lá e um ponto importante. Eu comecei, né?
Eu falo que eu comecei profissionalmente em Rio Doce, a minha base foi toda em Rio Doce e terminei em Olinda, jogando no Olinda em 2012 com o Nereu Pinheiro. Quase sobe, né? Quase subimos, sobe. hein? Precisávamos do empate e perdemos o jogo. Gratidão, né, Léo? Gratidão é uma palavra que está muito presente em Chiquinho, né? Ele voltou para Olinda a pedido do Nereu. Você falou em feeling. Voltou a Olinda por causa do Nereu, Olinda Futebol. E voltou a Olinda. Voltou não, entrou em Olinda Política por causa do Laércio. Lupécio. Do Laércio, do Lupécio. Aí feeling, que eu falei aqui a palavra, você usou a palavra, quer dizer sentimento. Quer dizer, esse sentimento que você tem pelo Lupécio é algo bem interessante para a gente descrever e contar essa história. Pouco tempo que a gente tem. Mas o Lupécio levou o Chiquinho para treino. Né? Emprestou roupa para o Chiquinho. Verdade. Então, para a gente entender como é que você larga uma Rede Globo para ir para exercer um cargo político, você tem que entender essa relação de perto. Aí você começa a perceber por que o Chiquinho não podia dizer não para o Lupécio, né? Como você falou, quem não conhece a nossa relação, diz, esse cara é maluco, né? E você sair de uma comodidade profissional que eu tinha, a solidez que eu tinha e todo mundo reconhecendo o seu trabalho, estando na Rede Globo, eu pensei várias vezes, só que quando o Lupécio ganhou para prefeito, ele me chamou, ele só quer conversar contigo. Eu queria que tu fosse meu secretário de esporte. E a gente tem uma relação pessoal de amizade de quase 30 anos, como você falou. Lupécio foi um dos primeiros caras que apostou em mim. Ele tinha um tio dele que conhecia o pessoal e fui no Santa Cruz fazer teste porque ele indicou. Como você falou, eu não tinha roupas, ele chegava lá e um dia ele chegou com uma roupinha e me dava roupas. E quem conseguiu a casa que eu aluguei pelo esporte foi ele que fazia isso para mim. A gente tem essa relação de amizade mesmo, e ele tem um poder de persuasão enorme, viu, Léo? Eu sempre falo. E ele passou para mim, e isso criou um desejo enorme de querer fazer parte disso, né? De estar. E o meu grande desejo, Léo, é só deixar legado, ter o meu nome lá plantado. Hoje a minha secretaria é do lado ao campo que eu comecei a jogar, isso me motivou muito. Porque eu quero deixar legado. Você entrar num plano político hoje, da forma como está, as pessoas dizem, esse cara é maluco. Teve uma parte financeira do meu salário que foi acrescida, que também pesou, mas nessa decisão, né, que eu conversei muito com o George, a gente sentou, conversou, foi difícil para mim, mas eu confesso que o desejo maior é em deixar legados para as próximas gerações. Esse é o meu grande desejo. Bom, a gente está na reta final do programa. O que seduziria mais Chiquinho hoje? Terminou o seu mandato, cumpri minha função aqui com o Lupécio. Eu devia para você, Lupécio, essa ação. Mas vamos dizer que a Globo diga, não, Chiquinho, eu queria você de volta. E o Lupécio diga, você vai ser deputado estadual. O que é que você toca? O que é que você encara? Depende do poder de persuasão, né? Ele ganhou. Se botar e também do ordenado no final do mês, porque hoje o salário tem um peso, né, Léo? A gente sabe, mas assim, depende muito do projeto. Se tiver um projeto, na prefeitura eu vi um projeto. Não só desse acréscimo financeiro no meu salário, que eu tive um acréscimo, que hoje eu preciso dessa parte, mas principalmente pelo projeto. Se tiver um projeto bacana, aí eu estou à disposição. Mostra fotos do Chiquinho para a gente fechar o programa. Solta só umas fotos que a gente tem dele aí. E a gente vai agradecendo o Chiquinho aqui pela presença. É isso, Léo. É sempre um prazer estar com você. Muito legal. Rapidinho, time de 94 ou time de 2000 do esporte? 94. Falar a foto do Chiquinho. Essa aí 2000, né? Com o Jax, 2000 também. Também é um grande time, né? O Adriano, de 2000, Leonardo, né? Eu era banco desse time, né? Para entrar era um perigo, mas não é por isso, é porque a geração de 94 ela é inesquecível e mora no meu coração. Mas injustiças acontecem, você vê o Nando Lambada ser meu reserva, foi injustiça com o Nando tremendo, depois ele foi campeão brasileiro do esporte. Nando era danado. Marcos Leandro, bem-vindo aqui ao programa, o Júnior Medrado, valeu, Léo, com a gente aqui fazendo o programa também. Chico. Valeu, Léo. Obrigado. Brother. Você é gigante, você é gigante. Voltaremos domingo que vem com o nosso Tá na Rede aqui na Nova Nordeste. Tenham todos uma ótima semana. Tchau. Tá na Rede. Oferecimento Pitu, Mania de Brasileiro.